Olá, este é o programa Saber Direito Responde. Sejam bem-vindos a este último programa desta semana que teve como tema central o estudo do direito autoral. E hoje temos aqui no estúdio a visita da Cléa, estudante de jornalismo, e a visita do João, estudante do curso de Direito. Além disso, teremos também a colaboração de diversos estudantes que enviaram suas perguntas por meio eletrônico, enviaram suas perguntas pelo WhatsApp. E vamos começar justamente pela pergunta da Cléa, que inicia como estudante de jornalismo. Aliás, é muito importante ter esse contato, porque, afinal de contas, a obra jornalística é protegida. Nós temos também a proteção ao trabalho dos jornalistas, então nada mais natural que contar com uma aluna desse curso específico para colaborar com o nosso programa. Então, passo a palavra justamente a Cléa para que formule a sua pergunta. Olá, professor. Então, eu gostaria de saber quais as garantias que devemos nos cercar para reproduzir um conteúdo na internet sem infringir a lei autoral. Bem, é uma pergunta muito importante porque é necessário ter acesso à internet. A internet foi uma invenção fantástica, contribui muito para a evolução humana, mas, na verdade, é necessário conciliar esse acesso com a proteção àqueles que criam, aqueles que tornam possível o conteúdo. Então, nós temos conteúdo em obra jornalística, temos conteúdo em obra musical, obra audiovisual, obras literárias de uma maneira geral, obras de artes plásticas, enfim. Então, o ideal é, em primeiro lugar, pleitear, se for possível, né, a autorização do autor. Por quê? Porque nós temos o artigo 29, inciso 1º, da Lei 9.610, que exige que, para a utilização total ou parcial de uma obra protegida pelo direito de autor, é necessária a concordância, a anuência do autor. Outros pontos também que podem ser lembrados é prestar atenção no tipo de licenciamento. Existem obras, eu citei aqui o Creative Commons, embora algumas críticas possam ser formuladas a esse sistema, ele não é isento de críticas, mas existem alguns aspectos positivos, como, por exemplo, a possibilidade de reconhecer por meio de símbolos a possibilidade de uso. Então, se, por exemplo, existe liberdade para uso, nós temos somente uma atribuição, a licença de atribuição, a licença BY, a reprodução em qualquer rede social, ela é permitida. Além disso, existe um outro aspecto importante que envolve as limitações aos direitos autorais. Então, o uso de pequenos trechos, por vezes, então, usar um pequeno trecho de uma música e é feito um comentário sobre aquela música, uma breve menção a uma obra audiovisual. Isso é autorizado pelo artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Pequenas citações, não é, para efeito justamente de uma análise, às vezes até uma análise, por exemplo, de um curso, como um curso de direito. Há uma palestra e aí a menção a um filme como Julgamento em Nuremberg. Então, há um uso de um pequeno trecho. Ou, eventualmente, alguém comenta, faz um estudo sobre música popular brasileira, usa um pequenino trecho. Não há na lei um critério, uma extensão. Apenas a menção, no 46, inciso 9, ao uso de pequenos trechos. Mas é importante saber que o usuário estará amparado nessas situações. O que não pode existir é a reprodução integral da obra, como é frequente, seja em base de vídeos, seja em base de áudios. Isso realmente não é permitido pelo legislador. E agora, vamos para uma pergunta que foi enviada justamente e eu mencionei aqui o meio eletrônico, foi enviada justamente por meio eletrônico via WhatsApp. Então, vamos passar para essa pergunta. Meu nome é Amanda Valença e eu estou cursando o 4º semestre de Direito na Universidade de Brasília e eu tenho uma pergunta. Quais os desafios e as principais perspectivas para a atual indústria do livro? Bem, a Amanda fez uma pergunta muito interessante, que inclusive foi um tema analisado em uma das nossas aulas, as perspectivas para a indústria do livro. Bom, inicialmente, há um ponto interessante, porque aqui mesmo, no Supremo Tribunal Federal, houve ação, tanto ação que foi discutida anteriormente pelo ministro Marco Aurélio, posteriormente pelo ministro Toffoli, com temas correlatos, que diz respeito à imunidade do livro. A imunidade, que sempre é constitucional, a imunidade tributária, inicialmente dizia respeito ao papel. Hoje,
a visão contemporânea, e nós temos grandes tributaristas, como Hugo de Brito Machado, não é, que já tinham esse tipo de raciocínio, não há mais sentido em insistir na tese de que o meio eletrônico, um e-book, por exemplo, não teria qualquer tipo de proteção. Proteção existe, ainda que nós não tenhamos o suporte em papel. Por quê? Justamente porque nós teríamos ali um mero suporte. O que interessa é o objetivo do constituinte, no caso, garantir o acesso ao conhecimento por meio da leitura. Outro ponto interessante, né? Diversas pesquisas apontam para o fato de que há um consumo, pelo menos no caso do consumidor brasileiro, um consumo ainda importante em relação aos livros físicos, os livros em papel. Muitos preferem a aquisição de livros em papel. Por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal. É possível efetuar o download de diversos textos, mas ainda assim muitos optam pela aquisição do suporte em papel. Então, querem folhear, ter contato físico com o livro. Além disso, é importante lembrar que existem outros aspectos bastante relevantes em relação à obra literária. Nós encontramos as fanfics, os trabalhos que são desenvolvidos por fãs, ainda que nós possamos ter restrições em relação ao direito autoral, é necessária sempre a anuência, a concordância do titular da obra, ainda que muitos sustentem o contrário, né? Temos também os textos realizados ou desenvolvidos em redes sociais, os textos desenvolvidos em blogs, né? A própria profissão jornalística passou por uma transformação. Por quê? Porque inicialmente só se imaginava aquele que era jornalista, que tinha um meio tradicional para desenvolver o seu trabalho, e hoje nós temos diversas plataformas. Então, tudo isso é aplicável a qualquer espécie de obra escrita. Podemos pensar em um poema, podemos pensar em um conto, e muitas vezes a possibilidade de desenvolver um blog torna possível que o acesso seja muito maior. Então, vamos agora para a pergunta desenvolvida pelo estudante de Direito, João. Bom, nosso ordenamento ele é bem exigente com relação a atos formais, atos solenes. Sabendo disso, eu gostaria de perguntar para o senhor se a garantia da proteção legal, ela se dá apenas a partir do registro ou antes mesmo? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque, às vezes, mesmo decisões judiciais ignoram o fato de que, diferente do que acontece no direito industrial, porque o direito industrial exige o registro de uma autarquia federal, que é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o registro, no caso do direito autoral, ele é facultativo. Por quê? Porque a obra é protegida desde o momento da sua criação, isso está no artigo 18 da Lei de Direitos Autorais. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, que o registro, no caso do direito autoral, é facultativo e ele é declaratório, ou seja, ele reconhece uma situação que pré-existe. Se alguém registrar na Biblioteca Nacional, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ancine, no CREA, no CAU, enfim, nos órgãos responsáveis, o registro ele tem uma natureza declaratória. O registro no direito industrial, de patente, desenho industrial, modelo de utilidade, nós temos uma proteção e um controle totalmente distinto. Por quê? Porque o registro ele é constitutivo de direito. Então, eu preciso registrar naquela autarquia federal, qual seja o INPI, para ter uma proteção efetiva daquele direito. Vamos, então, para mais uma pergunta que foi encaminhada por meio eletrônico, foi encaminhada pelo WhatsApp. Eu me chamo Gabriel Fernandes Barbosa, eu sou da Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, 5º semestre. E eu tenho uma pergunta. Quais são os deveres dos titulares de direitos autorais? Outra pergunta bastante interessante do Gabriel, colega da Amanda na Universidade de Brasília, porque é claro que nós temos sempre que pensar que existem deveres. O Norberto Bobbio falou muito sobre o direito a ter direitos, mas há uma situação bastante importante. Eu tenho uma colega da Universidade de Camerino que, baseada nos estudos do próprio Norberto Bobbio, fala no dever de ter deveres. Ou seja, nós sempre precisamos ter a percepção de que nós temos direitos e deveres. O autor também tem deveres. Só que é importante observar que esses deveres já foram antecipados
foram previstos anteriormente pelo legislador. O que deve ser observado? Fundamentalmente o artigo 46. O artigo 46 traz as limitações a obras que estão em domínio privado. Então, nós temos, no caso, no artigo 46, entre as limitações aos direitos autorais, por exemplo, a possibilidade de que seja indicada uma determinada notícia e o autor daquela notícia, sem que exista violação aos direitos autorais, que se reproduza uma determinada música, uma obra musical no recinto do lar ou, eventualmente, em um ambiente escolar, sem que exista violação aos direitos autorais. O mesmo raciocínio pode ser acompanhado em relação a uma obra de natureza audiovisual. Ou seja, existem deveres, fora também a questão do acesso à obra em situações extremas, por exemplo, normalmente em relação aos herdeiros, né? Os herdeiros se recusam a todo custo a autorizar uma determinada obra. Em alguns casos, sendo uma obra essencial, seria até possível falar em desapropriação, mas sempre numa situação limite, não é? O termo propriedade, já falamos nisso durante a semana, não se afigura totalmente correto, mas é possível, né? Justamente resolver a questão dessa forma, garantindo também o acesso ao conhecimento e o equilíbrio entre direito de autor e acesso ao conhecimento, que nós temos na nossa legislação previsto no artigo 46. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com Saber Direito Responde. Voltamos ao Saber Direito Responde e agora, nesta etapa final, começamos justamente pela pergunta da nossa estudante de jornalismo, a Cléa. Então, vamos passar a palavra à Cléa para que efetue a sua pergunta. Professor, esses vídeos disponibilizados na internet de forma pública, eles podem ser reproduzidos normalmente apenas citando a fonte? Essa também é uma questão importante. Por quê? Porque existem direitos patrimoniais de autor e direitos morais de autor. Em relação aos direitos morais de autor, bastaria a citação da fonte. Mas nós temos que lembrar que também existem direitos de natureza patrimonial. Então, se eu citei a questão de identificar o autor, algo que está previsto no artigo 24, inciso 2º da Lei de Direitos Autorais, também é importante lembrar que nós temos direitos patrimoniais. Aliás, isso está no artigo 22, o 22 da Lei de Direitos Autorais engloba tanto o direito moral como o direito patrimonial. O artigo 29, inciso 1º da Lei de Direitos Autorais garante ao autor que ele deve sempre oferecer, deve ser consultado em relação ao uso que é feito da sua obra. Uso esse de natureza total ou parcial. Então, por isso, é importante sempre salientar que a internet deve ser utilizada como qualquer invento, qualquer ferramenta, respeitando-se o que estabelece a legislação. E não basta identificar o autor, a não ser que a obra esteja em domínio público. Se eu, por exemplo, resolvo utilizar uma obra como Os Maias, do Eça de Queiroz, ou Dom Casmurro, do Machado de Assis, basta que eu cite quem é o autor daquela obra, sem a menor necessidade de autorização. Agora, em uma obra em domínio privado, sempre é necessária a autorização do autor. Vamos então para a nossa próxima pergunta, pergunta que foi enviada por meio eletrônico. Então, vamos a ela. É possível estabelecer alguma relação entre os tradutores como titulares de direitos de autor e os dubladores como titulares de direitos conexos? Pergunta interessante da Amanda. Essa pergunta da Amanda está relacionada, por um lado, a um autor, qual seja o tradutor, e, do outro lado, a um titular de direito conexo, que é o dublador. O que existe em comum nessas duas situações? Primeiro, o tradutor, ele basicamente verte obra de qualquer outro idioma para o português. E quando imaginamos a situação da dublagem, do dublador, ele justamente é responsável por dar vida
dar um colorido, dar um sentido a uma interpretação que foi feita originalmente em outro idioma. Então, é muito importante a sincronia dos lábios, a sincronia de todas as palavras, enfim, que foram pronunciadas em outro idioma e que serão vertidas para o português. O que existe em comum entre essas duas situações? Tanto os tradutores, por meio dos contratos que realizam com editoras, têm dificuldade de ser reconhecidos como autores. Normalmente, o que nós temos é uma cessão, ou seja, uma transferência definitiva dos direitos autorais de um tradutor, quando, na verdade, o ideal seria um contrato que fosse fundado em uma concessão, tal como qualquer contrato celebrado entre o autor, titular de obra originária e a editora. Então, valeria apenas para aquela edição, ou eventualmente poderia colocar um direito a uma segunda edição. E isso, claro, não é seguido pelo mercado. Então, muitas vezes, os tradutores têm que buscar o Poder Judiciário para terem o seu direito ali resguardado. E outro caso também é o caso que envolve os dubladores. Como eu falei, eles conseguem dar vida no próprio idioma, no idioma português, a um texto que foi originalmente interpretado em outro idioma. E o que acontece em relação aos dubladores? Normalmente, os dubladores não têm os seus direitos respeitados. Eles não têm amparo no dia a dia quando buscam, por exemplo, uma produtora de vídeo. E tem que buscar, infelizmente, diante da ausência de amparo em relação às suas reivindicações, tem que buscar o Poder Judiciário. Então, existem esses pontos de contato entre o titular de direito autoral, que é o tradutor, e o titular de direito conexo, que é o dublador. Bem, então vamos a mais uma pergunta agora formulada aqui no estúdio por meio do nosso estudante de direito, do João. João tem a palavra. Bom, professor Morato, ao responder a pergunta dela, surgiu uma dúvida. O senhor comentou sobre um desdobramento do direito autoral, que é o direito patrimonial. Recai sobre o direito autoral o direito sucessório? Ou seja, há a possibilidade de herdar o direito autoral e até quanto tempo? Pergunta também bastante interessante, uma dúvida frequente que acontece tanto em sala de aula como também nos escritórios de advocacia, né? Por quê? Porque existe uma proteção pelo prazo de 70 anos se existirem sucessores, se existirem herdeiros, sejam esses herdeiros baseados em ordem de vocação hereditária, no Código Civil, no 1829, estejam esses herdeiros baseados em um testamento, e daí nós teríamos sucessão testamentária, né? O que é importante lembrar é que existe um lapso temporal previsto na Lei de Direitos Autorais, que é um prazo de 70 anos. Se, eventualmente, um autor, e vamos lembrar que o direito autoral ele é vitalício inicialmente, se um autor falece sem deixar qualquer herdeiro, a obra cai em domínio público imediatamente. Se existirem herdeiros, aplica-se o artigo 41, ou seja, mais 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor. Então, da mesma maneira que se transmite um bem móvel, um bem imóvel, posso transmitir um automóvel, uma motocicleta, um apartamento, um terreno, uma casa, da mesma maneira é transmissível, passível de transmissão, um direito de natureza autoral, né? Tanto é verdade que o artigo 3º da Lei 9.610 de 98 considera os direitos autorais como bens de natureza móvel. Vamos então a mais uma pergunta que foi enviada por meio do WhatsApp. Há sites que se popularizaram justamente por meio do uso de conteúdo alheio. Seria possível compatibilizar tal uso com o que estabelece o ordenamento jurídico brasileiro? Gabriel chamou a atenção para um aspecto muito importante. Por quê? Porque esses sites, grandes sites, que passaram a desenvolver as suas atividades baseadas justamente na promoção ou na produção de material que não foi originalmente elaborado por qualquer um deles, em suma, material alheio, conteúdo alheio, violam direitos autorais. Se retrocedermos ao ano de 1998, nos Estados Unidos da América, existia na internet um início, algo incipiente ainda, então até existia algum sentido em responsabilizar somente o terceiro que ali colocasse um site, por exemplo, determinado conteúdo. Nos dias atuais, essa questão foi completamente rediscutida. Tivemos nesse ano, na União Europeia,
a aprovação de 2 dispositivos que até o início desse ano recebiam como numeração artigos 11 e 13, passaram a receber como numeração os artigos 15 e 17, que justamente tentaram estabelecer o meio termo, ou seja, garantir o pagamento de direitos autorais aos autores e, ao mesmo tempo, garantir que os pequenos empreendedores da internet não seriam responsabilizados, ou seja, nós teríamos a responsabilidade somente das grandes empresas.com, né? Muitas vezes o que se vê, e é natural que os ativistas pensem dessa forma, é uma série de críticas, o argumento de que há censura, enfim, mas não há censura, há sim o resguardo a um direito, assim como a liberdade de expressão é um direito assegurado no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 9º, nós temos também assegurado no texto constitucional a proteção ao autor no artigo 5º, tanto no inciso 27 como no inciso 28, e todos são considerados como cláusulas pétreas, direitos fundamentais. Então é importante destacar esse aspecto. Por tal razão, existe sim responsabilidade, ainda que no Brasil nós tenhamos no Marco Civil da Internet excluídos os direitos autorais em relação a outras áreas, direitos da personalidade, como direito à privacidade, direito à própria honra. Nós temos a responsabilidade fundada na culpa e culpa daquele terceiro que introduziu o conteúdo no site. Isso não acontece no direito autoral, porque expressamente houve exclusão no Marco Civil da Internet. Mas notem que a aprovação dessa norma na União Europeia pode interferir, sim, no direito brasileiro, ainda que seja um continente completamente distinto. Nós temos muita influência da legislação europeia e isso pode chegar aqui no Brasil da mesma forma que chegou essa influência norte-americana da Lei de Direitos Autorais de 1998, que justamente versava sobre a proteção no âmbito do milênio, a proteção de criações que foram desenvolvidas no âmbito da internet. Bem, então agora vamos a mais uma pergunta, né? Uma pergunta que será formulada pela Cléa. Dando continuação a essa questão da lei europeia, as plataformas digitais, elas podem ser responsabilizadas pela violação do direito autoral e elas têm o dever de fiscalizar? E como esse tema é tratado na Europa? Existe, e aí é interessante, muito interessante a sua pergunta, uma vez mais, pelo seguinte, porque se nós analisarmos a legislação brasileira, a tendência que apontaria, volto a insistir, o Marco Civil da Internet não trata especificamente da Lei de Direitos Autorais. Houve abertura de um espaço até que, eventualmente, a Lei de Direitos Autorais, com as modificações que acreditavam que seriam feitas, eventualmente fossem aprovadas. Mas, se compararmos com o que existe no exterior neste momento, em 2019, eu poderia afirmar que há uma tendência de responsabilização das grandes empresas. E isso é absolutamente lógico, porque também pensando em direito do consumidor, aqui no Brasil, no Marco Civil da Internet, não faltaram empresas tentando excluir a sua responsabilidade perante os consumidores, quando, na verdade, nós temos o texto constitucional a assegurar a proteção aos consumidores e temos também o Código de Defesa do Consumidor. Da mesma maneira, temos o texto constitucional a garantir proteção aos autores e a Lei 9.610. Então, mesmo que isso apontasse para o futuro e a responsabilidade na Lei de Direitos Autorais, como regra, seja subjetiva, é importante sempre lembrar que existe espaço para uma responsabilização, e uma responsabilização talvez até mais drástica, desses grandes empreendedores, né? Se retrocedermos à teoria da responsabilidade civil, a chamada teoria do risco-proveito, que já é uma teoria superada, hoje que vigora é o risco criado. Quem cria risco para a sociedade tem que assumir a necessidade, no caso, de ressarcir os prejuízos que forem causados. Mas na antiga teoria do risco-proveito, aquela de que quem ofere os cômodos tem que suportar os incômodos, então aquele que causa dano é obrigado a indenizar se teve lucro, mesmo nessa teoria bastante antiga, já existia responsabilidade. O que não tem sentido é, única e tão somente, dizer que o empreendedor é livre na grandeempresa.com e que liberdade justifica tudo. Liberdade é importante, diria até essencial, fundamental, mas ela não existe isolada no sistema jurídico. O ordenamento jurídico contempla diversos direitos, a Constituição de 88, como Constituição Cidadã, assegurou
que essa proteção fosse efetiva, mas nós não podemos entender de forma alguma que exista maior relevância em relação a um direito em comparação a outro. Então, o autor deve ser protegido. É muito importante agradecer à TV Justiça nesta semana em que nós tivemos a oportunidade de estudar o tema, um tema tão rico, tão interessante como o direito autoral, e contar ainda com a colaboração, ainda que à distância, do Gabriel, da Amanda, da Universidade de Brasília, e aqui no estúdio a colaboração justamente do João, como estudante de Direito, e da Cléa, como estudante de Jornalismo. Então, eu espero, acredito que essa iniciativa da TV Justiça pode contribuir muito para que muitas pessoas que até então não tinham tido contato com o direito de autor tenham esse contato e que, de uma forma ou de outra, se interessem por essa matéria. Por quê? Trabalhar com direito autoral é trabalhar com emoção, trabalhar com a arte, trabalhar com a criação, seja na obra literária, seja na obra musical, na obra audiovisual, no setor de artes plásticas, enfim. É muito importante esse ramo do direito porque ele trabalha com entretenimento, trabalha com aquilo que justamente move as pessoas nos seus momentos de lazer, mas tudo isso tem por trás dessa grande atividade uma série de profissionais, desde aqueles que estão no setor de câmeras, desde aqueles que atuam na produção, até os profissionais da área jurídica, até advogados e aqueles que se interessarem, não é? Você que acompanha o nosso programa pode amanhã atuar nesta área. Desejo que todos tenham se interessado por este grande tema e muito sucesso na carreira profissional que escolherem. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.